A Pequena África, ela representa não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil, a fundamental contribuição cultural e econômica e social, e onde o negro estava presente. O que há de se fazer é recuperar o que se deixou ali, aquela herança deixada ali, aquela herança africana deixada ali. E ela foi de suma importância para todo o povo brasileiro. O projeto Porto Maravilha representa a retomada de uma área de aproximadamente 5 milhões de metros quadrados, que estava num franco processo de degradação há décadas, num movimento de transformá-la de uma área urbana degradada, daquilo que a gente não deseja para cidade nenhuma, ainda mais para a nossa, para um exemplo, uma referência do que a gente sonha com uma cidade melhor, saudável, interessante. No momento que você vem com uma urbanização mais moderna ainda, você descobre o passado. Aí você descobre o Cais do Valongo e o Cais da Imperatriz. Você tem que deparar com isso. Você tem que, uma coisa que não se falava muito, você tem que deparar com a obra do Rebouças, né? Dos irmãos Rebouças. Né? E ao mesmo tempo que você depara com a obra dele, você tem que deparar com a história de que, em pleno período escravocrata, ele faz aquela obra e a exigência dele é que não queria mão de obra escrava trabalhando na obra. Nesse processo de renovação, então, uma tarefa que a gente vem conduzindo é a recuperação do patrimônio desta região que é preservada. E aí você tem um casario importante, mas tem um trabalho, sobretudo, de valorização do patrimônio imaterial da região, que é o que guarda efetivamente mais essa efervescência cultural e essa identidade da região. Se não temos mais o negro, o ser humano, ali naquelas ruas da zona portuária, nós ainda temos, com certeza, toda uma força de ancestralidade. Claro que é uma região sagrada. As primeiras tendas que foram fundadas aqui na capital foi exatamente nesses bairros. Então, aonde que eram? Naqueles sobrados, aqueles casarões que foram construídos ali pelos portugueses. Então, naqueles casarões é que se instalavam as tendas de Umbanda. Na Praça Mauá, na Saúde, na Praça 11, aqui no Estácio. O Estácio é um bairro importantíssimo, que dizem, né, que aqui foi uma grande senzala. Por volta de 1840, nós tínhamos uma população de 240 mil pessoas, dos quais a metade eram escravos, aproximadamente. A partir dessa época, começa a se consolidar o que hoje nós chamamos a sociedade brasileira, que vai chegar ao século XX. E é também a época de formação do que nós chamamos Cidade Nova, que onde futuramente será a Pequena África. Ali é o momento da fundação do Rio de Janeiro contemporâneo. É um momento em que você tem, né, além de uma série de imigrantes de várias origens, você tem uma presença negra muito forte, que trouxe para a cidade, que fez conviver, né, com essa camada de população de todas as origens, uma forma de pensar, uma forma de compreender o mundo que é completamente original, né, no contexto da civilização ocidental.
Ali se desenvolveu determinados tipos de música popular brasileira. E também por características próprias que teve essa comunidade. Parte dela era oriunda da Bahia, veio para o Rio de Janeiro após as rebeliões dos Malês, em 1835, quando os libertos africanos passaram a ser mal vistos na cidade e temidos. Então, para evitar contratempos e para evitar perseguições, muitos deles, alguns voltaram para a Costa da África e outros vieram para o Rio de Janeiro, onde se transformaram uma espécie de, passaram a ter uma espécie de liderança de comunidades de libertos, de homens livres que viviam naquelas proximidades. A Bahia estava em franca decadência. Quando veio a lei do ventre livre, muitos senhores se aproveitaram e libertaram seus escravos. Eles vieram muitos para o Rio de Janeiro e foram ocupar aquela região da Cidade Nova, que já oferecia uma série de benefícios. Desde 1859 já tinha o bonde, mais ou menos na mesma época estava se implantando a linha férrea, e era também uma época em que se ampliava a exportação de café, ou seja, havia emprego na zona portuária. Então era um ponto estratégico de terrenos baratos que podiam ser rapidamente ocupados. Ali se concentrou, a partir de um determinado momento, a partir dos fins do século XVIII, o ingresso de escravos do Rio de Janeiro. E ali se concentravam os mercados de escravos, os depósitos de escravos e o cemitério dos escravos chamados escravos novos, que eram aqueles que morriam antes ou logo após, antes de chegar à terra, ou logo após o seu desembarque. 90% dos africanos que foram trazidos para o Rio de Janeiro vinham do sul dos Camarões até o sul de Angola e o sul de Moçambique, maciçamente bantos. A maior parte dos habitantes da pequena África devia ser também banta. Agora, eles sofreram uma influência muito forte dos Iorubás e dos Fons. E no correr dos anos, no correr do tempo, foram, de uma certa forma, se iorubanizando, né, muitos deles. Porque o prestígio dos cultos dos orixás foi muito grande. Você tinha negros que vieram da Bahia, você tinha gente que vinha do interior de Minas, você tinha gente que veio do Vale do Paraíba, né, com o término da escravidão. Você tinha também, isso em função dessa política de imigração que o governo brasileiro começou a promover, parece até um incentivo financeiro, uma série de facilidades. Então você teve uma importação muito grande no Rio de Janeiro de portugueses, mas também italianos. E todas essas pessoas foram morar nessa região, se misturaram ali. Você tinha os ciganos também, nesse centro nevrálgico ali, é um caldeirão de cultura, se contaminando reciprocamente. Mas a presença negra sempre foi muito forte. Machado de Assis nasceu ali no Morro do Livramento. O pai dele, negro, liberto, morava na casa de um senador ali no Morro do Livramento. A mãe dele, ao que me parece, era de Açores, doceira. E o Machado de Assis, autodidata, também começa a vida dele. Depois sai para São Cristóvão, mas começa ali, Morro do Livramento.